Olá, bom dia, bom dia. Estava aqui olhando o material, produzindo outro, lendo um pouquinho, estudando outro pouquinho e pensando sobre a temática ESG, que está cada vez mais frequente no cenário empresarial, está cada vez mais frequente no cotidiano das empresas. E aí a gente pensa, né, das grandes empresas. Não, das pequenas empresas, das médias, o ESG veio para somar e estar presente na vida de todos, né, seja empresarial, seja corporativo, financeiro, desde uma imobiliária até uma grande indústria. São conceitos, são temáticas, é uma grande jornada que vai envolver cada vez mais os empresários, os profissionais em atuação. Mas o que é o ESG? O que significa? A grosso modo, falando, trazendo para o português, eu nem vou arriscar no inglês, mas no português significa o ambiental, o social e a governança. E tudo isso está presente no dia a dia das empresas, das pessoas, dos profissionais de uma forma em geral. E cada vez mais a nossa sociedade exige valores como os que são pregados pelo ESG. Cada vez mais nós estamos necessitando de ações que englobem a questão do meio ambiente, social e da governança. Tudo isso precisa estar no nosso cotidiano e se tornar cada vez mais tácito no nosso dia. Então, eu estava aqui pensando, né? E acho que vou chamar um amigo para a gente bater um papo aqui. Coisa rápida, de uns 10, 15 minutinhos no máximo, para a gente entender um pouco melhor. Será que esse meu amigo vem? Vou colocar meus óculos, né? Porque, sabe, né? Tem um memezinho que diz, né? Depois dos 40, a beleza aumenta. Nós estamos lá. É, vamos lá, vamos convidar o nosso amigo. Acho que muitos de vocês. Tcharam! Mandei o convite. Será que ele vai nos atender? Também, né? A gente nem pergunta se a pessoa pode, a gente manda o convite. Vamos ver o que acontece. Você já ouviu falar em ESG? Se você já ouviu falar e tem interesse, manda a sua pergunta aqui. Vamos tentar responder, vamos conversar sobre isso. Tá? Aguentem um pouquinho. Tchan, tcharam, tchan, tcharam, tcharam. Não vou cantar não, gente, pode ficar tranquilo. Bom, a pessoa que eu estou tentando trazer aqui para a nossa conversa é o Cássio. Vocês conhecem o Cássio José Rodrigues? Olha só, Dani! Bom dia, querida! Saudade de você, hein, Danizinha? Muita saudade. Ó, para você, Dani. A Dani, a gente trabalhava junto e a gente fez curso de Libras há muito tempo atrás. E aí a gente treinava as aulas na sala, porque a gente só tinha nós duas dentro da sala e a gente conversava em Libras para exercitar para as aulas depois. Então a gente chegava afiada nas aulas. A gente conversava dentro do ônibus. Olha, isso é legal de lembrar, Dani. É, sim, estou ao vivo. Oi, Claudinha, um beijo. Claudinha tá aí, estou ao vivo sim, Claudinha. Estou convidando um amigo para a gente bater um papinho rápido sobre ESG. A Dani, que eu estava falando que a gente fez curso de Libras juntas, vale até lembrar que isso também é uma questão dentro do ESG, essa questão de você preparar a sua equipe, deixar a sua equipe pronta para atender a diversidade de uma forma geral, atender as pessoas, né? E isso está dentro do contexto do ESG. Peraí, gente.
Será que a gente desaprendeu a fazer isso? A gente fez tanto isso na pandemia, né? Oi! Oi, Oi, Cássio! tudo bom, querida? Como está? Melhor agora com você aqui. Ó, a gente tem alguns Prazer. amigos já aqui que entraram, a gente resolveu bater esse papo e alguns amigos estão aqui já Que nos legal. acompanhando. Bom, Cássio, eu falei para eles que a gente ia bater um papo de uns 10 minutinhos sobre ESG. Uhum. Afinal de contas, o que é ESG? Serve para minha vida? Serve para minha empresa? O que que é o ESG? Tá. Bem, a gente tem que voltar um pouquinho, Ana, para lembrar. Primeiro é um prazer, tá? Obrigado pelo convite, adorei. É sempre bom falar dessas coisas agradáveis, essas coisas boas, desse ambiente tão tóxico que a gente vive das empresas do antigo capitalismo, né? Porque o capitalismo está mudando, o capitalismo está se tornando uma coisa diferente. Então, daquele capitalismo antigo chamado capitalismo de renda, capitalismo de lucro, a gente entra num novo tipo de capitalismo chamado capitalismo de relacionamento. Então, a gente descobre, o planeta descobre, as pessoas descobrem, os empresários descobrem que hoje, mais do que ter lucro, é importante ter o lucro sustentável, outro conceito que existe. Então, não adianta nada a minha empresa ter lucros enormes por pequeno espaço de tempo é, e entrando em conflito com a sociedade, com o meio ambiente, com as boas práticas administrativas. E isso não dá longevidade, isso traz risco. Então, em tese, o novo capitalismo é um capitalismo que pesa o risco junto com o lucro. E quais são os riscos que a gente tem hoje? Cada vez que tem o nosso Fórum Global, o Fórum Econômico Mundial de Davos, os grandes players mundiais, eles estipulam quais são os maiores riscos para as empresas nos próximos anos. E são revisados. E essa tabela de riscos, essa matriz de risco é revisada todo ano. E, em tese, dentre os 10 maiores riscos que existem para as empresas globais do mundo, para as empresas globais, entre os 10 maiores riscos, 7 deles estão relacionados ao meio ambiente e ao ambiente social em que a gente vive. Desde guerras, a refugiados, o aquecimento global é um risco constante que está sendo monitorado pelas empresas. Isso faz diferença na vida das empresas e das pessoas. Então, o ESG, para resumir, nesse primeiro momento da conversa nossa, basicamente, trata-se de boas práticas estratégicas que as empresas adotam de forma sistemática, de forma constante, de forma gradual, de forma medida, para que ela avalie qual é o impacto dela na sociedade e no meio ambiente, para que isso seja um redutor do risco que elas têm na operação. E quando a gente escuta a sigla ESG, Cássio, a gente vai sempre reafirmar que é o ambiental, social e a governança, até para quem não está ainda habituado, mas que daqui a pouco vai estar com isso impregnado já, se habituando com essa siglazinha, não de forma pejorativa, mas carinhosa, porque nas nossas conversas a gente sabe o quanto a gente gosta desse tema, né, Cássio? Porque o ESG, ele faz a gente refletir, a gente pensar nas boas práticas, numa jornada em que cabe para todas as empresas, independente do tamanho, não é mesmo? Exato. Assim, é interessante que esse tipo de estratégia não é novo, né, Ana? Assim, é uma coisa que a gente já vem vendo. Eu lembro que quando eu trabalhei aqui, a gente está em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Quando eu trabalhei, talvez um dos principais empregos que eu tive na minha vida foi no final da no comecinho da década, no final da década, no início da década de 2000, eu trabalhei na Águas Guariroba, que era Águas Guariroba era a concessão de águas do município aqui de Campo Grande, e quem venceu essa concessão na época foi um grupo chamado Agbar, que era um grupo chamado Águas de Barcelona. Águas de Barcelona é um grupo global que trabalha com saneamento em vários países, né? Principalmente da América do Sul, eles compraram várias, América do Sul e América Central, se não me engano.
não estão mais em Campo Grande, passaram a construção para outra empresa. Mas quando eu trabalhei com com os catalães, com os empresários de Barcelona, a gente trabalhava na conta. Olha só que interessante, eu sou contador de formação, contador, e eu trabalhava na contabilidade, e dentro dos relatórios contábeis que eles pediam para a gente, tinham algumas diretrizes de sustentabilidade que eu nem imaginava na época. A gente não imaginava assim, que isso era medido. Por exemplo, eles mediam quantos metros cúbicos de água tratada eles conseguiam produzir, fazendo o índice, dividido a metragem de água tratada, os metros cúbicos, milhares de metros cúbicos, dividido pela quantidade de quilowatts-hora mensal. É, é, milhares milhares de metros cúbicos de esgoto tratado, dividido pelo número de quilowatts-hora mensal, para a gente ter sempre um índice de eficiência ambiental. Então, e hoje a gente tem até, por exemplo, quando você vai emitir a sua passagem aérea, você pode optar por um voo que emite menos gás carbônico, né? Eu achei muito legal essa proposta também, que é uma opção minha escolher algo que tenha uma responsabilidade ambiental maior. E aí vem justamente dentro dessas práticas. E assim, e isso está disseminando, assim, é bem interessante, você falou, muito legal o que você falou, porque um dos princípios da governança corporativa é o princípio da diligência, que chama-se due diligence em inglês. O que é a diligência? Não adianta, em breves palavras, não adianta eu ter uma boa prática de sustentabilidade ou de responsabilidade social se os meus fornecedores, a minha cadeia de negócio também não tem. Isso foi muito claro, isso aconteceu recentemente com as videiras, com os plantadores de uva lá no sul. Então, assim, a marca do vinho vende uma imagem de sustentabilidade, que o vinho é todo orgânico, que ele é feito com uvas selecionadas, não tem agrotóxico, daí passa por um processo de fabricação totalmente sustentável, mas você vai lá na ponta, o cara que fornece a uva para ele está com trabalho escravo na fazenda, com preconceito contra nordestinos, sabe? Isso, com certeza, isso deixou as marcas em maus lençóis. Hoje, o consumidor, na hora de olhar aquela marca, vai procurar o concorrente dele, que talvez não tenha nem metade das boas práticas. Mas o que acontece? Ele não fala que tem boas práticas. Uma coisa é você não ter boas práticas e não dizer. Outra coisa é você dizer que tem e na hora H, você, por exemplo, você contrata trabalho escravo. Isso não faz sentido. Então, daí o que acontece? Aí começa aquilo que a gente chama de diligência. As grandes exigem dos menores. As grandes exigem da cadeia de negócio dela. Eu vou dar um exemplo muito, muito interessante, assim, que está palpável. A gente percebe aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É extremamente sistêmico, né, Cássio? Ele envolve todo mundo, né? E você sai do negócio. Quando você não faz, você não comprova que faz, você sai do negócio. Eu acho interessante, um exemplo que está acontecendo hoje na nossa cidade aqui, são os grandes escritórios de advocacia, os grandes escritórios de advocacia que representam empresas de fora. Então, as grandes empresas têm interesses em municípios onde elas não têm unidade ainda, por exemplo, estão planejando botar uma unidade. E o que ela faz primeiro quando chega? Contrata um escritório de advocacia para ser representante dela, né, naquela cidade que ela vai se instalar. E o que as grandes empresas estão pedindo? Práticas ESG para escritórios de advocacia. Então, o escritório que quer contratar uma grande empresa, aliás, uma grande empresa que quer contratar um escritório de advocacia na cidade, em qualquer cidade do país, isso não importa qual seja, ele vai pedir algumas métricas. Vai pedir, olha, como é que está o seu consumo de água? Como é que está o seu consumo de energia elétrica? Ele vem sendo racionalizado? Você tem boas práticas para isso? Tem treinamento? Como é que está a sua política de diversidade? As mulheres que trabalham na sua empresa têm cargo de liderança? Você tem negros trabalhando com você? Você apoia alguma causa social? Como é que está a comunidade LGBTQIA+, representada no seu escritório? São métricas que a gente nunca esteve habituado a informar para um fornecedor. A gente sempre esteve habituado a informar para o fornecedor o quê? Setor negativa, de débito. Basicamente isso. Licenças ambientais. A parte burocrática. Exato. A parte burocrática. Eu gosto até de fazer a brincadeirinha de que não adianta eu colocar
as lixeiras coloridas de coleta seletiva e não motivar a redução da produção do lixo, né? Assim, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou colocando as lixeiras coloridas aqui para que façam a separação, mas eu não motivo a redução, que é o mais importante, né? Reduzir a quantidade de lixo no nosso planeta. Não, e Ana, é um negócio muito interessante que falta o treinamento, falta a humanização do processo. Então a gente vê casos em que as pessoas estão fazendo a coleta seletiva, aí é muito doido. Então você vai para a alta administração faz isso, a média, a gerência, o pessoal lá do administrativo faz isso, daí chega a senhora que faz a limpeza de serviços gerais, pega aquilo tudo que está separadinho, mistura e leva para o lixo. Durante anos, tem empresa que é assim. Você está treinando o pessoal seu, esquecendo seu terceirizado, por exemplo, falando, não, isso aqui é para colocar separado. Isso aqui, ó, que nem na minha casa. Aqui, ó, toda quarta-feira passa o caminhão da concessionária e pega só o reciclável. Então, o reciclável você guarda durante guarda e coloca. Eu vou mais além. Olha, antes de você jogar na lixeira, você coloca na lixeira, vamos pesar. Para saber qual que é o lixo reciclável nosso, ver qual a relação entre meu resíduo orgânico e meu resíduo reciclável. E vamos monitorar isso? Então, assim, sabe, a gente esquece de algumas coisas básicas, de treinar, de motivar as pessoas e começar o processo da forma correta. Treinamento, ação e monitoramento. Por isso que eu acho que o termo mais correto para o ESG é jornada. Porque realmente é uma jornada, né? Combina, casa com o conceito da jornada, né? E passa, vai muito mais além do que até pouco tempo atrás a gente falava assim, não, precisa gerar valor, agregar valor. É muito mais do que isso, né, Cássio? É muito interessante que você falou, porque agregar qual valor? Qual valor eu quero agregar? Agregava. O valor mudou. Né? Aí entram as métricas. Como que eu vou medir isso? Não, e o valor mudou. A sociedade dá valor a coisas que não tinham valor há um tempo atrás. Então, por exemplo, a gente dá alguns exemplos muito tácitos, né? Obras públicas, por exemplo. Muitas grandes obras públicas ficam anos no papel, algumas dezenas de anos. Daí, quando ela vai ser executada, a gente descobre que há 10, 15 anos atrás, a questão ambiental não era levada em conta quando fazia um projeto. Então, um projeto que eu estou trazendo hoje e que não leva em conta as ODS, tem que falar sobre isso, a gente não pode nunca esquecer disso quando fala de desenvolvimento sustentável, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, pela ONU, os 17 Objetivos do Milênio, eles têm que estar contemplados em qualquer projeto executado. Hoje, grandes empresas só executam projetos se eles estão aderentes ao ODS. Se eles estão divergentes de alguma ODS, eles saem da pauta. Ou eles são adaptados para que atendam as ODS básicas que lhes são necessárias. Aí que entra a nova geração de valor. O valor que a sociedade dá para empresas responsáveis, para entidades públicas, privadas, de terceiro setor, que têm responsabilidade social e ambiental. E com base nessas informações é que essa empresa vai tomar suas decisões, né? Exato. De investimento, aonde aplicar os seus recursos e tudo que agrega dentro desse contexto, né? Exato. Até porque a concorrência é pesada, Ana. Então, assim, para uma microempresa não tem para onde ela fugir. Ou é custo, ou é redução de custo ou aumento de receita. Não tem outra coisa, outra forma de você ampliar a tua área de atuação e se manter no mercado. E é duro, é difícil. Os seus concorrentes estão sempre atrás de preços mais baixos. Daí entra algum concorrente novo com um capital lá em cima e compra um monte de coisa e abaixa o preço. O seu mercado fica todo refém de grandes empresas. Onde é que a gente sai disso? Como é que uma empresa sai disso? Com estratégias inovadoras de divulgação. Olha, eu implantei ESG, eu implantei práticas positivas, eu sou daqui da cidade, olha que coisa doida, eu sou daqui da cidade, eu gero emprego na cidade, eu moro aqui há anos, e eu trabalho
para que compro dos pequenos locais, eu compro todos os meus fornecedores são pequenos empresários, então eu gero tantos empregos diretos e indiretos. Olha, compre de mim que você está comprando investimento para o futuro da sua comunidade. Para alguém que mexe com marketing, que mexe com comunicação, que nem você, isso é um mote grandioso. Como é que eu vou, né? Quando você pega uma conta de um cliente, você está procurando o que você tem de diferente? E você cavuca a diferença. De repente, o cliente que fala, olha, eu sou responsável socialmente, eu tenho compromisso com o meio ambiente da minha localidade e eu tenho métrica para mostrar isso, tenho política para mostrar isso. Cara, é diferencial de mercado. Meu amigo, eu adorei esse tempinho que a gente conversou, mas eu quero fazer um desafio e um convite. Uhum. Topa sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente se encontrar aqui para a gente continuar essa conversa, porque, olha, a gente tem que falar das relevâncias do ESG, da diversidade, que mais? Que tudo isso envolve também os stakeholders da sua empresa, né? Tudo isso a gente precisa. Eu te desafio a me encontrar na próxima sexta-feira para a gente continuar esse assunto. Vamos. Pode ser não no mesmo horário, mas eu vou te encontrar e a gente conversa assim, um pouquinho mais tarde, talvez, que eu vou estar em viagem, mas acha um lugarzinho calmo para a gente bater papo, que sempre é muito agradável conversar com você. E quando o assunto é muito bom, melhor ainda. Olha, eu também adoro conversar com você. Você sabe que eu tô cuidando aqui o horário por causa de filho, né? Você sabe, tá ligado nisso. Que a gente ficou 10 minutinhos porque a gente também tem que buscar os filhos na escola, né? Daqui a pouco eles começam a ligar. Mas dizer assim que eu te amo, né, meu amigo? Você sabe que mora no meu coração e que adoro conversar com você e vai ser uma experiência bacana. Por isso eu convido você a esse desafio para a gente apresentar para as pessoas o ESG. E eu queria dizer também, para quem está me ouvindo, que a gente tem um projeto chamado Vidia, não é isso? Isso. A nossa empresa é uma empresa. Oi? Conta aí o que é a Vidia. A Vidia. Vidia é a nossa empresa de auditoria, de gestão empresarial, consultoria, toda focada na sustentabilidade, na responsabilidade ambiental e na governança. É uma empresa do Mato Grosso do Sul, a gente está se especializando nisso, estamos já nos especializamos, né? Estamos trabalhando cada vez mais para criar soluções específicas nessa área de atuação de ESG para o nosso estado. Então, assim, fazendo intermediação com grandes empresas, criando soluções para que as empresas do nosso estado possam estar dentro dessa agenda de ESG, a agenda da ODS, a agenda 2030. Bom, para você que é empresário, que tem uma empresa no Mato Grosso do Sul, fora também, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de estar atendendo vocês, ajudando e contribuindo para que vocês também se preparem para essa jornada. Vamos junto nessa jornada ESG. Combinado? Cassinho, até a próxima sexta-feira, viu? Um grande beijo. Para vocês. Aí, porque a gente vai definir os horários no decorrer da semana, ótimo. Vamos ajustar os horários. Mas sexta-feira a gente está aqui para conversar mais um pouco, ok? Vai ser um prazer. Um grande abraço. Beijo, fique com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom.